Bom, então vamos lá, né? Bom dia a todas, a todos. Vamos começar mais uma aula e continuar no tópico de revisão, né? A gente está, na verdade, fazendo uma revisão a partir de elementos muito simples e o objetivo, lembrar do objetivo da disciplina, que é o desenvolvimento do raciocínio, da visualização espaciais, que é fundamental, né, para o desenvolvimento da, da profissão, né, fundamental para aquilo que a gente vai fazer enquanto arquiteto, enquanto arquitetas e urbanistas, né. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela e bom, acho que todos estão vendo aí, né? Bom, então, hoje, na verdade, a gente começa a fazer essa revisão. Na aula anterior, o que nós fizemos foi uma apresentação dos materiais, uma lógica aí também de como a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina, né? Independentemente do material que a gente for utilizar, o que importa para a gente aqui é o desenvolvimento de um raciocínio espacial, de uma visualização espacial, e isso é fundamental para o arquiteto e urbanista, né? Então, eu vou fazer aqui a apresentação de alguns elementos. Na verdade, o que a gente vai ter aqui é uma revisão, fazer uma revisão da geometria plana e depois da geometria espacial, mas hoje a gente vai ficar focado na geometria plana. Vamos ver até quando a gente consegue aqui esgotar o tema, né? Sempre tentando ficar aqui num encontro síncrono de uma hora e pouco, uma hora e meia, né? Às vezes passa um pouco mais, mas é porque eu converso bastante, né? Então, qualquer coisa a gente vai tentando fazer mais focado, né? O primeiro elemento da geometria plana que a gente precisa lembrar, o que é importante a gente pensar, é o ponto. Né? Bom, o que é o ponto? Uma das definições que eu gosto muito é essa aqui do Francis Ching, do Jurosek, são dois autores que escreveram uma obra interessante sobre representação. São as obras talvez mais contemporâneas sobre a representação. E o ponto é uma entidade, né, ou um conceito interessante para a gente, porque ele não tem dimensão ou escala. Então, é complicado pensar num ente geométrico que não tem nem dimensão nem escala. Na verdade, essa definição está muito perto de uma abordagem mais filosófica do que uma abordagem mais conceitual, né? Então, e a geometria sempre teve essa relação muito próxima, né, com a filosofia, né, com uma ciência um pouco mais elaborada, menos pragmática. Né? Então, um ponto não tem dimensão, escala. Então, quando se faz visível com um pequeno marco redondo, estabelece no espaço, conforme se move pela superfície, uma relação, né? Estabelece uma posição no espaço conforme se move pela superfície. Esse marco traça o caminho de uma reta, o elemento essencial do desenho. As definições de ponto, elas estão sempre estabelecidas ou relacionadas com a reta. E essa aqui não é diferente, né? Ele pensa num movimento, né? Num desenho, né? Que a trajetória desse ponto, né? Que acaba determinando aí uma representação e um desenho, nesse caso aqui, uma silhueta, né, de algo que possa traduzir isso. Já a reta é uma figura geométrica mesmo, e ela só tem uma dimensão, que é o comprimento. E a reta, ela é ilimitada, ela não possui início nem fim. Então, essa é uma outra definição importante, né? Essas definições, elas acabam sendo estabelecidas como pressupostos, né? Não dá para a gente hoje
ou fazer grandes alterações nessas definições, né? Então, essas definições elas são aceitas e é isso que a gente tem. A reta, então, é uma figura geométrica constituída por uma linha que estabelece a menor distância entre duas posições. Essa é a ideia do conceito da reta, né? A menor distância entre duas posições é sempre uma linha reta. Já você tem algumas definições sobre semi-reta e segmento de reta, né, que são determinações que você coloca dentro da reta ou na reta 2 pontos. Se você limita a reta até aquele ponto, você tem uma semi-reta, né, e você se limitar a reta em 2 pontos, você tem um pedaço da reta que é chamado de segmento de reta. Então, os pontos A e B são denominados extremidades do segmento de reta. O segmento de reta que tem extremidades nos pontos A e B será indicado pelo símbolo AB e a sua medida por AB. Então, a medida AB é a medida que a gente dá para os elementos lineares, né? Então, para a geometria plana, essa é a denominação. E é importante a gente ter em mente que essas definições elas acabam tendo um pressuposto de informação, né? Então, eu vou sempre achar fundamental e importante que o arquiteto domine não só o entendimento da geometria, mas também a nomenclatura dela. A geometria ela é fundamental para a arquitetura, na sua constituição, na sua construção, mas ela é fundamental também na linguagem. Como pensar alguém que pretenda ser escritor e não dominar o idioma, né? Não dominar as regras da ortografia, das construções de frases e de textos. Então, o domínio desses conceitos, o entendimento é importante. Por isso que essa introdução, ela não é uma introdução en passant, uma introdução rápida. Eu faço questão que a gente demore nisso aqui, né, com uma demora proporcional, que a gente tenha um encontro e dedique isso, né, para que a gente tenha isso como uma forma também de valorizar esses elementos, né, esses conceitos. Então, aquilo lá que da geometria você tinha visto e que tinha uma função só de decorar, né, aqui para a gente é instrumento, né, isso é instrumento. Então, ao desenhar uma linha, né, desenhar uma linha reta, né, é um fragmento, né, da reta. A reta não tem princípio e nem fim, ela não tem outra dimensão que não seja o comprimento. Reza a lenda que na Universidade Federal de Ouro Preto, isso há alguns anos atrás, talvez há 60 anos atrás, na década de 60, meu pai me contava essa história porque meu pai fez um vestibular lá na Universidade de Ouro Preto, que ele prestou um vestibular para geologia. E uma das avaliações era uma arguição, uma prova oral, e tinha uma prova oral de geometria. A geometria era a geometria plana, a geometria espacial e a geometria descritiva. Além dessas geometrias, tinha também o desenho geométrico. Então, você tinha a geometria plana, a geometria espacial, a geometria descritiva, o desenho geométrico e a geometria analítica. Eram as 5 geometrias que estabeleciam a relação aí de conhecimento para o segundo grau, né, ou que era chamado também de científico, né? E aí um dos avaliadores pediu para um candidato desenhar uma reta no quadro. Aí ele falou, não tem como desenhar uma reta. Aí ele falou, não, desenhe uma reta no quadro. Aí ele falou, olha, a reta não tem início nem fim, como é que eu vou desenhar uma reta no quadro? Aí disse que a pressão era tão grande e esse vestibular era muito concorrido, né? Que
o cidadão começou assim, fez um gesto assim no ar, começou a desenhar no quadro, desenhou o quadro inteiro, saiu desenhando as paredes assim da sala, até que ele chegou à porta e saiu desenhando pelas paredes externas, assim, porque ele estava desenhando algo que não tinha, né, não tinha princípio nem fim, né? Então é uma história, uma anedota, que eu não sei se é verdade ou não, mas contada como verdade. Entre os elementos que eu julgo mais importantes para a gente compreender e entender, e aí é importante que a gente tenha domínio disso, não só um domínio de entendimento, mas um domínio também dos elementos, é a circunferência. E o que é a circunferência? A gente vai ver a circunferência na próxima aula como lugar geométrico e como construção. Bom, a construção da circunferência ela não tem segredo nenhum, né? Ela precisa de um instrumento geométrico, que é o compasso, e com o compasso você consegue fazer a construção da circunferência tranquilamente, né? E o que é a circunferência? A circunferência é um elemento, um ente geométrico, né? Você tem um ponto O e um raio, né? Um raio, o O que saiu meio exagerado, né? E um raio. Estabelecer a definição de circunferência parte da própria construção, né? Sendo o ponto O de um plano o vértice de um feixe de semi-retas. Ao conjunto dos pontos dessas semi-retas que estão a distância R de O denomina circunferência. Então, a definição de circunferência, ela parte de uma definição dos feixes dessas semi-retas, né? Então, uma extremidade da semi-reta é o ponto O, a outra extremidade são esses pontos aqui que limitam a partir dessa distância R. Chama-se circunferência de centro O e raio R o conjunto de todos os pontos do plano. Então, a circunferência já estabelece pelo menos duas dimensões, né? Então, você tem que ela está exatamente no plano, né? Alguma dimensão que ela estabelece no plano. Conjunto de todos os pontos cujas distâncias de O são iguais a R. Ou, aquilo que a gente ainda vai ver na próxima aula, lugar geométrico dos pontos que distam R de um ponto O. O que é lugar geométrico? Lugar geométrico é uma definição que a gente utiliza para conceituar os entes geométricos. E aí a gente vai falar de 5 lugares geométricos principais, porque eles estão relacionados ao desenho geométrico. Então, o que é o lugar geométrico? É um conjunto de pontos que tem, ou que estabelecem, ou que possuem uma propriedade comum. Então, todos os pontos da circunferência, que são esses pontos que estão aqui, possuem uma propriedade em comum. Qual é a propriedade? Tem a mesma distância do ponto O, a distância R. Então, esse feixe de semi-retas que a gente está estabelecendo aqui, né? Então, você tem todos os pontos que estão nesta circunstância. Né? Então, a definição de lugar geométrico é uma definição que parte de um raciocínio no objeto já pronto. Né? E a gente vai acostumando com essas definições, que são definições um pouco diferentes. Né? Eu não sei quantos de vocês já viram essas definições de lugares geométricos. Né? Não sei se a geometria plana que vocês viram no ensino fundamental ou até no ensino médio, vocês viram definição de lugar geométrico? Não sei, alguém pode manifestar aí se viu ou não no chat? Professor, eu não vi com esse nome, mas olhando assim pelo conteúdo eu aprendi. Sim, mas a definição de lugar geométrico vocês não viram, assim, ouviram? Pedro viu, Luísa. A definição de lugar geométrico ela foi vista, né, no ensino médio, no ensino fundamental. Muito bem, bom saber que alguns já conheceram, né? E o que é o interior da circunferência? O interior da circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano cujas distâncias são menores que o raio. Parece bobagem, né? Mas esse conjunto de todos esses pontos forma uma superfície plana que é chamada de círculo. Então, círculo e circunferência são entidades diferentes. Círculo, circunferência e esfera, embora tenham os mesmos princípios elementares da geometria, né, são formados
por um ente primário, que é a circunferência. Então, a circunferência, o círculo, a esfera, então todos eles são relacionados à circunferência, mas são diferentes. Então, a gente tem essa definição. O interior da circunferência é chamado de círculo, então, o conjunto de todos os pontos do plano cujas distâncias são menores que o raio. Lembrando que está sempre no plano. Se sair do plano, você tem uma outra dimensão, aí você acaba tendo uma concepção do espaço, deixa de ser, então, uma geometria cujo objeto central é o estudo do plano desses entes geométricos e passa a ser o espaço. Não é essa a ideia. Aí um elemento também, uma definição importante para a gente, é o exterior da circunferência, que é o conjunto de todos os pontos do plano cuja distância ao centro são maiores que o raio. Então, você tem a circunferência, o interior da circunferência, que é chamada de círculo, né? E o exterior da circunferência, que é também muito óbvio. Né? Quais são, então, os elementos da circunferência que a gente precisa memorizar ou saber, né? Na verdade, é conhecer mesmo. Isso é importante que a gente conheça, né? A própria circunferência, né, que é a linha que limita esses pontos internos, o centro da circunferência, um ponto da circunferência, que a gente chama de ponto inscrito, o raio, né, que é o segmento de reta que liga o ponto inscrito ao centro, a corda, que é um segmento de reta que liga dois pontos inscritos na circunferência, o diâmetro, que é uma corda que passa obrigatoriamente pelo centro da circunferência, o arco, que é uma medida dentro da circunferência, no limite da circunferência entre dois pontos. Então, não é a corda, né? A corda é um segmento de reta e o diâmetro é um segmento de reta, assim como o raio. Arco, não. O arco é uma parte da circunferência, um segmento da circunferência. Você tem a flecha é um importante elemento da circunferência, porque ela vai ter relação com a corda e o arco. Então, lembrar aí de um elemento, né, que vocês já conhecem. Então, você tem o arco, a flecha e a corda. Isso lembra alguma coisa para vocês, né? Assim, arco, corda, flecha, né? Então, essa coisa do próprio instrumento, né? Que você tem como instrumento de guerra, né? Não sei qual que é a idade disso, mas o arco e flecha, né? Então, você tem arco e flecha. E a flecha, ela vai ser sempre medida do ponto médio da minha corda e, obviamente, que ela é perpendicular à minha corda. Tá? Você tem um ângulo central, o ângulo central da circunferência, como o próprio nome diz, o vértice do ângulo está no centro da circunferência, obviamente, né? E você tem como raio, você tem como lado do ângulo, né? Você tem os raios da sua circunferência. Obviamente que tem que ser assim, porque o vértice é o próprio centro. Você tem também o ângulo inscrito na circunferência. Você tem um ponto, o centro, né, ou o vértice é um ponto que é inscrito à circunferência, e você pode ter também raio, o raio, os lados da circunferência, você pode ter uma corda, os lados do ângulo inscrito, você pode ter uma corda, um raio, ou duas cordas, né? Na verdade, o ângulo inscrito à circunferência é um ângulo que é bem importante para a gente, ângulo central e ângulo inscrito. Há uma relação entre ângulo central e ângulo inscrito, né? A gente também vai estabelecer e vai trabalhar com esses elementos daqui a pouco. Você tem também uma reta que é tangente à circunferência. A reta, quando é tangente à circunferência, ela toca em apenas um ponto da circunferência. Dá para tocar em dois pontos da circunferência? Dá, quando essa reta é secante. Então, a reta é secante quando ela toca em dois pontos da circunferência. Tá? Você tem também um outro elemento que é chamado de coroa circular. A coroa circular, ela é uma superfície, ela é um plano assim como o círculo.
a coroa circular, inclusive a gente tem condição de medir a área dela. Você tem um setor circular, que é essa figura geométrica aí, né? Lembra bem uma fatia de pizza. Você tem um trapézio circular, que aí é a interseção entre a coroa circular e o setor circular, né? Ó, tá? Trapézio circular. Você tem uma zona circular, são cordas paralelas, né, formadas aí dentro do círculo, né? E você tem também um segmento circular. Qual que é a diferença de segmento para setor? É que o setor parte do centro, né, da sua circunferência. O trapézio circular é a interseção do trapézio com o próprio setor circular, né? E o segmento circular, que é uma referência aí a um elemento que está entre corda e o arco da circunferência, essa área, né, que limita. Sobre a circunferência, compete também a gente visualizar e entender outro elemento aqui, que é, ou que são as posições relativas. As circunferências podem ser exteriores, tá, quando não possuem nenhum ponto em comum. As circunferências podem ser interiores. Né? Então, uma delas, a de raio menor, possui todos os seus pontos dentro do círculo limitado pela outra, que é a de raio maior. Obrigatoriamente tem que ser assim. Exterior, interior, podem ser interiores e concêntricas, ou seja, elas possuem o mesmo ponto, o mesmo centro, né, as circunferências interiores e concêntricas, e as circunferências secantes. Essas são as circunferências secantes, 2 pontos em comum. As circunferências podem ser tangentes externas, que possuem apenas um ponto em comum. Então, portanto, é necessário que o centro de uma e o centro da outra sejam colineares com o ponto de tangência. Então, elas possuem, aqui está repetindo a parte da secante, né? Depois eu vou corrigir isso aqui, já não precisava estar aqui, esse título aqui, né? As circunferências tangentes possuem apenas um ponto comum, portanto é necessário que o centro de uma e de outra e o ponto de tangência sejam lineares, ou seja, na mesma linha. Esses dois centros e o ponto de tangência têm que estar na mesma linha. As circunferências podem ser também tangentes internas, né? Você tinha lá as tangentes externas e também as tangentes internas possuem apenas um ponto em comum. E da mesma forma, o centro de uma circunferência também é linear com a outra circunferência. Tem uma parte da geometria plana, que consiste no processo de retificação da circunferência. O que é retificar a circunferência? É tornar uma linha, a circunferência que é uma linha curva, né? Uma linha curva, a gente supõe que ela pode ser flexível e transformá-la numa linha reta. Pegar essa linha curva e transformá-la no comprimento da circunferência. É claro que essa construção ela não tem uma possibilidade de ser exata, né, como quase tudo aí que a gente vai construir geometricamente, e eu não estou falando da exatidão, porque há instrumentos que, embora tenham determinada precisão, não consigam ser totalmente precisos. Eu falo disso porque a circunferência ela estabelece uma relação com um número matemático, que é o π, né, o comprimento da circunferência dado pela expressão 2πr, né, e a gente não consegue definir esse número com uma precisão matemática e, obviamente, que geométrica. Então, essa é uma construção que, embora seja possível de ser feita, não tem uma relação de exatidão. Né? Só para a gente entender e voltar. Vou reforçar essa coisa do ângulo central e do ângulo inscrito, porque é importante para a gente, né, lembrar de alguns elementos. O ângulo central
em relação a uma circunferência, e quando você tem vértice coincidindo com o centro da circunferência, e o ângulo inscrito é quando o vértice está em um ponto da circunferência, que é chamado também de ponto inscrito. Tá? E aí é importante a gente lembrar que a medida do ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Né? Então, esse ângulo K é igual à metade do ângulo V. Então, se o ângulo V aqui mede 120 graus, que eu acho que é mais ou menos o que ele está medindo, esse ângulo K vale 60 graus. Essa é uma informação importante aí para a gente memorizar, para a gente aprender. Né? Porque nós vamos utilizar isso de uma maneira muito recorrente, uma das construções geométricas, em um dos lugares geométricos que a gente vai utilizar. Então, os ângulos, além disso, né, além dessas questões da circunferência, né, além do ângulo central e ângulo inscrito, que eu faço um reforço só mesmo da questão do ângulo, né, a gente tem uma importância aqui que são os ângulos notáveis na circunferência. Os ângulos notáveis são conhecidos em razão de sua importância para a geometria. E eles são provenientes da trigonometria. Importante dizer aqui, pessoal, que a parte de cálculo da trigonometria, embora você possa até utilizar para encontrar os exercícios, para fazer exercícios, o cálculo aqui ele é resumido na ideia do desenho geométrico. Então, toda a intenção de cálculo ela deve ser pensada e colocada dentro do desenho geométrico, não na relação trigonométrica. Então, embora a gente faça uma referência à trigonometria, ela tem uma importância conceitual, mas é importante lembrar que essas construções que a gente vai fazer deverão ser feitas só com os instrumentos geométricos. Não precisa de cálculo e nem da calculadora. O máximo que você vai precisar é de algumas continhas aí de adição e subtração. Então, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Aqui o ângulo de 30, né? O ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Bom, a gente viu dentro das posições relativas, e a gente viu que há a possibilidade, né, de posições relativas aqui nas circunferências, né? As circunferências podem ter essas posições relativas. Eu pensei que eu tinha resumido isso. A gente aqui pode ter também posição relativa entre reta e circunferência. Então, da mesma forma de duas circunferências, você tem elas podem ser retas e circunferências, podem ser externas, secantes e tangentes. Né? Aí, lembrando novamente das circunferências externas e internas, secantes e tangentes internas e tangentes externas. Por que eu estou dizendo isso? Ou por que eu estou trazendo novamente isso? Porque uma coisa importante da tangência é possibilitar um desenho que a gente chama de concordância, né, entre dois elementos. A tangência é quando você tem essas posições. Tá? Quando você tem a posição de reta, tangente, e também de circunferências tangentes internas, externas, e circunferência e reta tangente. Isso é tangência. E a concordância, o que é? Então, a tangência entre reta e... Você tem duas possibilidades, reta e circunferência, e duas circunferências. A tangência é uma posição em que eu tenho essa condição, ou seja, a minha reta toca em um único ponto e, obrigatoriamente, o raio que liga o centro da minha circunferência à minha reta, aqui tem um ponto em comum, né, no ponto inscrito, ponto de tangência como ponto inscrito, toca só nesse ponto, obrigatoriamente, esse raio tem que ser perpendicular, é chamada de normal, né? Raio que é normal à reta tangente. Eu disse que uma reta tangente é uma circunferência, quando esta toca a circunferência em apenas um ponto, e a esse ponto damos o nome de ponto de tangência. Para que haja tangência, então,
O raio, que tem a extremidade no ponto de tangência, é perpendicular à reta R, que é denominada reta tangente. Então, vamos lá. A concordância, então, entre dois elementos geométricos, no caso reta e circunferência, se dá quando a transição de um elemento para outro é suave e sem inflexão, sem inflexão de ângulo. Para que haja concordância, é necessária a posição de tangência entre dois elementos. Aí vale tanto para a reta de circunferência quanto para duas circunferências. O ponto de tangência é também o ponto de concordância. E o raio que tem extremidade do ponto de concordância forma 90 graus com a reta tangente. Então, essa é a situação de tangência e essa é a situação de concordância. A passagem de um elemento, que é a reta, para outro elemento, que é a circunferência, sem inflexão, sem quebra, sem uma sensação aqui ou uma visualização de descontinuidade, né? E a mesma coisa acontece, obviamente, com a circunferência. Então, só duas circunferências. Só vou ter concordância. Vou entrar aqui da fora. Se melhora aqui o barulho, né? Claro, vou disponibilizar, viu, Júlio, o material. Tá? Vou colocar lá na... Eu estava terminando a organização, passando a limpo, tá? E é assim mesmo que eu vejo que tem alguns errinhos, né? Bom, então a concordância, na mesma situação, tem que haver tangência, né? E aí essa é a ideia da concordância entre duas circunferências. Bom. Então, os centros e os pontos de tangência têm que estar obrigatoriamente na mesma linha, né? O ponto de tangência e os dois centros obrigatoriamente na mesma linha. Mesma coisa as tangentes exteriores. Tá? Algumas aplicações, né? A gente tem algumas aplicações aí na arquitetura e eu trago a maior referência delas, né, para a gente visualizar, que é o paisagismo do Buller Marx, né, esse arquiteto paisagista, ou do paisagista, né, um artista e paisagista, importantíssimo na arquitetura brasileira, e capaz de desenvolver, né, esses elementos. Aqui a gente tem calçadão lá de Copacabana, outros elementos do jardim de Buller Marx com muita tangência, muita concordância, né? Vários desses elementos traçados aqui, a construção de um deles, né? Então, observe que essas construções, né, para serem construídas de forma harmônica, né, de forma a que haja uma passagem suave de um elemento para outro, não dá para ser construída à mão livre. Isso é desenho geométrico puro e simples. E o fundamento é esse. A única coisa que você tem que aprender de tangência e concordância é que, para que haja concordância entre uma reta e uma circunferência, essa é a condição. A reta tem que tocar em um ponto e esse ponto, né, gera uma reta que é uma reta chamada de normal, né? Aqui, do mesmo jeito, né, entre duas circunferências, sejam internas ou externas, os centros têm que estar alinhados com pontos de tangência. Essa relação você tem que aprender para construir. Não é memorizar só por memorizar, né? Isso é uma das coisas importantes, assim, aprender como é para saber. Isso aqui é a lógica da construção geométrica, é a lógica que sustenta a construção geométrica. Algumas das aplicações, né? Obviamente que, né, a tradução disso, né, para execução, ela passa, né, por desenho, passa por uma marcação bastante sistemática, né?
que essa imagem estava maior, eu acabei ampliando ela, mas eu acho que eu salvei aqui a edição antiga do PDF. Então, aqui você tem a tangência e a concordância, né? Isso, Roberto Bullemax. Na verdade, o Bullemax é um paisagista, né? A formação dele ela foi mais dentro do pragmatismo do ateliê de Lúcio Costa, né? Então, era um cidadão diferenciado. Né? E aqui a gente tem o desenho urbano, né? Que é uma outra aplicação. Além de infinitas outras, né? Design, né? Você tem uma série de outras possibilidades aí dentro do desenho geométrico e da geometria, né, com vários elementos, né, várias aplicações. Muito bem. Dando continuidade a essa revisão ou essa aplicação da geometria plana, a gente tem agora um capítulo importante para a gente. Talvez a gente até pode avançar um pouco nessa revisão, mas eu prefiro fazê-la de forma mais gradual e pedir mesmo para que vocês façam um estudo disso. Né? Peguem esse material, além do material da aula que eu vou disponibilizar, que ele é uma síntese, né? Ele é um resumo, e vejam, né, os livros de geometria, que vejam algumas aplicações relacionadas a documentários, né, tudo aquilo que a gente possa aprender, né, de forma mais efetiva sobre a geometria. Sugestões de documentários também podem ser apresentados, né, e investigação de outros meios também. Eu vou apresentar para vocês um aplicativo, né, um jogo, né, chamado Euclidia, e esse é bem interessante. Acho que a gente já falou sobre ele, né, em outra oportunidade, eu não me lembro. Mas o Euclidia... Oi. O senhor falou, inclusive eu baixei, e eu queria só ajuda numa fase, que eu fui travado há quase um mês aqui. Muito bacana. Não sei se eu vou conseguir ajudar, porque esse jogo é bem complicado, meu Deus. Eu estou te falando isso porque teve uma fase que eu fui e que eu travei e fui procurar o meu professor de geometria, né? E ele também tinha dado uma parada, de repente nessa etapa aí. Viu? Mas é interessante, né? Quem é que baixou, que eu não percebi aqui na minha... Nicolas. O Nicolas. Então tá, vamos ver qual que é a fase, tá? Eu tinha ele instalado, desinstalei, aí eu preciso fazer novamente as etapas aqui. Mas é muito interessante, é uma área da geometria que a gente acaba operando, né, só com o dedo aí, né, no aplicativo, vale a pena, né? É diversão com geometria. E quem tiver sugestão de filmes, né, que envolvam essa coisa da geometria, vamos dar vamos compartilhar, né? Vamos dar vamos dar um olhar para a geometria com aquilo que a gente tem hoje, né? Eu sugeri também alguns desenhos, mas eu acho que a gente tem coisas muito mais interessantes aí para ver. Então, estou aberto a atualizações, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Eu sei que está bastante maçante, assim, né, no sentido de ficar falando apenas, né, mas quem quiser interromper, fique à vontade para trazer alguma questão, alguma ideia, alguma sugestão. Tá? Deixa eu só ver como é que está aqui minha hora, aqui, para eu não perder muito o meu controle. Aqui. Bom, então a disposição das retas formam figuras geométricas planas, geralmente, na maioria, são polígonos. Você
pode também ter feixe de retas sem nenhuma intenção de formar polígono. Então, qual é o conceito? Qual é o conceito e quais são as características dos polígonos? Então, um polígono é uma região do plano limitada por uma linha poligonal fechada formada por 3 ou mais segmentos. É claro que não dá para ter figura plana, né, com uma poligonal de 2 segmentos, é um mínimo de 3. E aí a gente tem o polígono mais, eu considero mais interessante, enigmático, que é o próprio triângulo, né? Enigmático no sentido de trazer várias possibilidades de exercício e de desdobramentos bastante complicados às vezes também, né? Então, poli de vários, gonia de ângulos, vários segmentos, formando aí uma figura geométrica, né? Formada por 3 ou mais segmentos. E aí a gente tem essa formação de uma linha poligonal e, obviamente, para ser essa linha poligonal, ela tem que estar fechada, né? Então, esse é o conceito. Quais são os elementos? A gente tem um vértice, né? É o ponto de interseção de 2 retas da linha poligonal. Então, você tem uma nomenclatura, né? Nomeados sequencialmente, em sentido horário ou anti-horário, com letras maiúsculas do alfabeto. Você pode escolher um sentido ou o outro. Aqui, nesse caso, está em sentido horário. O lado, que é um dos segmentos, né, da reta que é compreendido entre os 2 vértices consecutivos, tem que ser consecutivo, porque se não for consecutivo, você não tem lado, você vai ter um outro elemento. Então, esse é o lado, né? E a diagonal, que é o segmento de reta compreendido entre 2 vértices não consecutivos. Então, você tem esse elemento que é a diagonal. Então, você tem lado e diagonal. Além disso, você tem o ângulo interno, que é a região, né, formada entre os lados do polígono e medida internamente, tá aí o nosso ângulo interno, e você tem também o ângulo externo, que é o suplemento do ângulo interno, é a parte que falta para dar meia volta em torno do vértice. Então, vamos lembrar de ângulos suplementares, a porção de ângulo que falta, né, a medida de ângulo que falta para formar 180 graus. Se fosse um ângulo replementar, é a porção, a medida de ângulo que falta para formar 360 graus, ou seja, um ângulo de volta inteira ou completa. Então, o ângulo externo é essa medida aí, né? Não é toda a medida em si, é essa medida. Então, você pode ter um outro ângulo externo também, que é nessa porção adjacente ao lado AE, né? Aí. Esses são os ângulos externos ao ângulo A. Então, a porção externa ao lado AE e a porção externa ao lado AB. Então, a classificação ela se dá em número dos lados, né? Então, tem triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono. Já começa a aparecer um trava-línguas, né? Pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octodecágono e eneadecágono. Não sei se aqui é um erro de digitação ou se octodecágono, acho que é um erro de digitação. Eu aqui. Eneadecágono e icoságono. Então, esses são os nomes, né, dos nossos polígonos relacionados aí ao número de lados. E, obviamente, que alguns são muito importantes, outros, né, vão ter uma importância secundária na construção, mas essas são as nossas referências de ângulos, né? É isso mesmo, né? Um erro de digitação, octodecágono, né? Octodocágono. Quanto à dimensão de lados, a gente pode ter cada um desses aqui definidos de forma regular e irregular. Então, os polígonos podem ser irregulares,
e podem ser também regulares. Os irregulares, quando os lados e ângulos são diferentes entre si. Irregular é quando você tem ângulos e lados iguais entre si. São os regulares, né, que vão dar a maior possibilidade de construção geométrica, né? Os regulares também nos dão a possibilidade de inscrição e circunscrição dentro da circunferência, né, ou na circunferência, né? Então, é importante, né? Lados e ângulos iguais entre si, inscritível circunferência, onde os vértices pertencem à circunferência, né? E você também tem os polígonos que são circunscritíveis, em que seus lados tangenciam a circunferência. Ok? Então, isso é definições importantes aí para a gente lembrar, né? Muito bem. Nós temos também os quadriláteros, né, que são polígonos de 4 lados. Um quadrilátero qualquer, que não apresenta nenhuma peculiaridade, né? Esses são até difícil aplicação dentro da ciência da geometria plana e do desenho geométrico. Você tem lados diferentes, ângulos internos diferentes, duas diagonais diferentes. Você tem um quadrilátero trapézio, você tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Então, você tem base maior, base menor, ângulos internos diferentes e 2 diagonais diferentes. Mas é sempre isso? Não, porque o trapézio também tem classificação. Você tem, apresenta 2 lados paralelos, base maior e base menor, ângulos internos iguais, 2 a 2. Então, você tem também aí uma outra classificação para esse trapézio, e esse trapézio recebe o nome de trapézio isósceles, né? Porque ele tem os 2 lados aqui iguais, 2 diagonais também iguais. Tem, além do trapézio isósceles, tem um trapézio retângulo, que está postulado aqui. O quadrilátero chamado paralelogramo, propriamente dito, você tem lados paralelos e iguais, 2 a 2. Então, 2 a 2 significa, né, são os lados paralelos, AD e BD, BC iguais, esse lado igual a esse, e AD e DC, ou AB e CD, iguais também, e são, obviamente, paralelos. Esses 2 ângulos aqui são iguais, e esses 2 ângulos aqui também são iguais. Ângulos adjacentes aí são, nesse caso, suplementares, né? As diagonais dos quadriláteros aí acabam tendo uma sequência interessante, né? Alguns, no caso do paralelogramo, vão se cruzar no meio. Isso é uma informação importante, né? O quadrilátero paralelogramo, que é chamado de retângulo, então é importante, né? Que quadrilátero é polígono de 4 lados, você tem um paralelogramo propriamente dito, que é essa figura, e você tem um paralelogramo que é um retângulo, apresenta lados iguais e lados paralelos 2 a 2. Uma classificação aí só para a gente não esquecer, né? Então, da mesma forma, ele tem lados paralelos iguais 2 a 2, mas ele tem uma peculiaridade que os ângulos internos são de 90 graus. E como o paralelogramo lá propriamente dito, né, a gente tinha aqui, as diagonais também vão ser diferentes e vão se cruzar no meio. Aqui as diagonais são iguais e vão se cruzar no meio. Um outro quadrilátero, que é o losango, que é esse, ele apresenta todos os lados iguais, 2 ângulos internos agudos e 2 ângulos internos obtusos. Suas diagonais são diferentes e se cruzam ao meio. E tem uma peculiaridade aí do losango, elas se cruzam ao meio e formam um ângulo de 90 graus. Tá? O quadrilátero quadrado, assim como o losango, né, ele é um quadrilátero que apresenta todos os lados iguais.
Mas ele vai ter os ângulos internos de 90 graus e as diagonais iguais se cruzam também ao meio, formam 90 graus entre si, assim como lá no losango a gente tinha essas diagonais. Vou voltar aqui, está faltando. Opa! Aí, deixa eu... Apertei um botão errado aqui. Apesar de ter muito slide, a gente passa bastante. Dentro do quadrilátero a gente tem também essas informações. É claro, existem outras tantas aí que a gente precisa determinar, mas essas são as básicas, né, e são talvez as mais importantes para nos orientar nos exercícios de geometria plana que nós vamos começar a fazer, né? Então, é importante que a gente ter um pouco dessas noções aí da geometria plana. Né? Agora a gente começa um outro capítulo aí dessa rápida revisão, que é o polígono de 3 lados, o triângulo, né? E o triângulo a gente tem lados, ângulos externos e internos, porém eles não têm diagonais. Por que não tem diagonal? Porque você não tem como ligar vértices que não sejam não consecutivos, né? São só 3 pontos. Né? Mas a geometria nos reservou aos triângulos outros elementos. Né? Então você tem ângulo interno, ângulo externo da mesma forma, né? Que é o que completa aqui os 180 graus. Quanto à medida de lados, a gente tem o escaleno, né? O triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Tem 3 lados iguais, desculpe, 3 lados diferentes entre si. Você tem um triângulo isósceles que possui dois lados iguais, e aí 2 lados iguais. O lado diferente é chamado de base, né? Possui 2 lados iguais, ângulos iguais na base, que é o lado diferente. Esses 2 ângulos. A soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo, ou a soma dos ângulos internos do triângulo, resumindo, né, sempre 180 graus. Isso é outra coisa fundamental para a gente aprender. Fundamental. Né? Se você não lembra disso, da geometria que você viu, você tem que fazer alguma forma de lembrar disso. Isso é fundamental. A soma dos ângulos internos é sempre 180 graus de qualquer triângulo, e no quadrilátero a soma dos ângulos internos vai ser sempre 360. Né? Então a gente viu aqui o isósceles, a classificação em relação aos lados. Né? Então, o isósceles, o escaleno, e o triângulo equilátero, né? Talvez aí o mais interessante de todos eles, porque ele vai dar uma série de construções interessantes aí para a gente, né? A própria formação de ângulo de 60 graus, enfim, todo um processo aí de geometria e de desenho geométrico a partir do ângulo de 60 graus, que é muito, muito interessante. Né? Então, você tem todos os ângulos, os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, enfim. Quanto à medida dos seus ângulos, você tem triângulos que podem ser acutângulos, onde todos os ângulos são agudos, né? O triângulo retângulo, onde você tem um ângulo reto, e o triângulo obtusângulo, que tem pelo menos aí um ângulo obtuso. Essa é a ideia
a classificação aí da medida, quanto à medida dos ângulos. Então, você tem lado, então você tem equilátero, isósceles e escaleno, ângulo, acutângulo, retângulo, obtusângulo, né? E os triângulos, eles não possuem diagonais, mas eles possuem alguns elementos que são super importantes aí para a gente, né? Eles possuem as cevianas, que são chamadas de cevianas notáveis. Não, são cevianas, né? As cevianas são segmentos que possuem uma das suas extremidades no vértice do triângulo e a outra extremidade na reta que suporta o lado oposto. Pensando assim, você teria uma infinidade de cevianas, né? Mas o que para nós interessa, né, aqui são as cevianas, que são chamadas de cevianas notáveis. E por que são cevianas notáveis? Porque algumas delas vão dar características que podem nos ajudar a construir essas figuras geométricas. De novo, por que a gente está vendo geometria? Por que a gente está vendo geometria plana? Qual é a ênfase disso? A ênfase é repertório, é dar repertório geométrico. A gente precisa ter repertório na base, na geometria. É como a leitura dos clássicos para os filósofos, embora a leitura dos clássicos seja recomendada para todo mundo. É como a leitura de autores para quem pretende ser escritor, é como a visualização de algumas obras cinematográficas para quem pretende ser diretor, roteirista, como a audição de música para quem pretende ser compositor, né? Então, é necessária uma formação de repertório. Bom, pessoal, isso é repertório. Penso que isso é bobagem para geometria, né, ou para arquitetura, porque não é. Mas existem tantos programas. Não, nós estamos falando da construção de uma maneira de pensar. O que a gente tem como objeto na arquitetura é a construção de um raciocínio geométrico. Nós temos que pensar que eu, arquiteto, vocês, né, como estudantes de arquitetura, raciocinamos de uma outra forma. Pensamos geometricamente, né? Pensamos de forma espacial, pensamos de forma figurativa, seja utilizando um croquis, um desenho, seja utilizando uma prancheta eletrônica, um CAD, um BIM, um SketchUp, mas é raciocínio e repertório nos ajuda a construir essas referências. Eu tinha um amigo, aliás, tenho um amigo, né, um amigo design gráfico, formado aqui na UFG também, e ele sempre falava isso para mim, que quando eu tive um escritório durante muitos anos com ele e com outro colega arquiteto, um escritório de design, chamado Zebra Design, acho que já falei isso para vocês também, eu e José Renato, depois o Albérico entrou como participante, né, como colaborador, e Zé e Braulio decidiram construir a Zebra Design, que é uma forma de trazer duas letrinhas aí do nome do Zé e 3 do meu, que deu a Zebra. E a Zebra foi um escritório de design, de arquitetura, com alguma ousadia poética e de design, né? E ele sempre dizia para mim, né, esse colega meu, designer, né, ele dizia assim, poxa, eu tenho uma restrição no meu pensamento, né, uma pausa, uma vírgula, uma lacuna, né, no meu pensamento, que é a ausência desse raciocínio geométrico que vocês, arquitetos, têm, né? E a gente estudou muito geometria, né? Então, a carga horária de geometria é uma carga horária ainda maior, né? E eu lamento muito que a gente tenha deixado, principalmente o desenho geométrico, né, tenha assumido uma posição secundária, né? Então, daí, vocês tiverem a oportunidade de investir um pouquinho de tempo no Euclid e em outros programas
como aquela animação que a gente viu, né, da natureza e da geometria. Essa observação ela é importante, né? Importa muito para a gente esse raciocínio geométrico, essa maneira de fazer a geometria, de pensar a geometria dessa forma. Devaneio, né? Eu não vou editar, não, vou deixar aí. Vamos voltar aqui, já estamos encerrando aqui a nossa apresentação. Então, as sevianas notáveis, né? Então, vamos para a primeira delas, que é a altura, né? A altura, ela é parte do vértice do triângulo, então é a reta que forma 90 graus com o lado oposto ou com a reta que o suporta. Pode ter a altura que seja externa ao triângulo, dependendo do vértice do lado oposto, né? Se você pegar um triângulo obtusângulo, por exemplo, isso vai acontecer, né? Então, essas são as 3 alturas possíveis aí de encontrar no triângulo, tá? Se você pensar num triângulo, e as 3 alturas vão nos dar um ponto, que é um ponto notável, que é aqui, no caso da altura, é o ortocentro, que são 4 pontos notáveis, né? Assim, e a gente vai ter 3 deles que são pontos de encontro das sevianas notáveis. Um deles é ponto de encontro das mediatrizes dos lados, mas isso não é tão importante. Então, a gente vai verificar isso. Então, aqui você vai ter o encontro das 3 alturas no ortocentro. Ortocentro. Então, parte do vértice do triângulo até a reta suporte do lado, dividido o lado oposto ao meio, para traçar a mediatriz. Né? Então, a gente tem que traçar a mediatriz para encontrar esse aqui. Qual que é essa seviana? É a mediana. A mediana é a seviana que liga o vértice até o ponto médio do lado oposto. Você tem que ter traçado aqui a mediatriz, com uma construção que a gente ainda não foi reapresentado, né, ou revisamos a mediatriz, você encontra o ponto médio. Então, você tem aí 3 mediatrizes e você vai encontrar aqui o baricentro, né, que é um ponto importante aí das sevianas, né, e do próprio triângulo. O baricentro, ele divide a mediana na proporção de 2:1. Então, você pega essa proporção aqui, pega aqui e multiplica ela para cá, vai dar 2 vezes. Então, 2:1. Então, 2:1, 2:1. Então, esse seria o nosso baricentro, um ponto de encontro das medianas. Então, qual é a outra seviana? Parte do vértice do triângulo até a reta suporte, dividindo o ângulo de origem ao meio. Então, se você tem simplesmente a bissetriz do ângulo, que é a divisão da circunferência, né, dessa porção do ângulo aí, da circunferência ao meio, você vai ter a bissetriz. A bissetriz, ela interrompe aqui, né, ela para exatamente, né, no ponto. Então, esse ponto aqui é o ponto da minha seviana, chamada bissetriz interna, né? Ou bissetriz. O ponto de encontro da bissetriz é chamado de incentro, que é o ponto em que você consegue inscrever uma circunferência dentro do nosso triângulo. E aí, reforçando, aí são centros notáveis, né? O ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro, né? E aí você tem, dentro do ortocentro, o triângulo órtico também, que é formado pelos pés das alturas. O ponto de encontro das medianas, que é chamado de baricentro, aquilo que eu tinha falado para vocês aí, da proporção. Ele vai dividir a circunferência, a mediana, na razão de 2:1, a partir do vértice. E ele gera 6 triângulos de áreas equivalentes. Isso é uma mágica da geometria, né? As áreas são iguais, né? 6 triângulos de áreas equivalentes, embora você tenha aí algumas referências de medidas diferentes entre eles, né?
É o centro de gravidade da peça, o baricentro. Teoricamente, é onde você consegue, né, um equilíbrio. Veja a importância disso, né, caso você queira fazer uma superfície triangular, né, uma estrutura triangular. Onde que eu vou colocar um ponto, né, de apoio? Onde vai, eu quero só um ponto de apoio. Onde que ele vai ser colocado? O ponto de encontro das bissetrizes, que é o centro, ele está equidistante de todos os lados do triângulo. E aí, obviamente, que você toma as distâncias da perpendicular e define os pontos de tangência de uma circunferência inscrita. Estão lembrados disso, né? Acho que todo mundo consegue lembrar dessas coisas, né? Ele não é o ponto notável de uma mediana, né? Ele é simplesmente o ponto de encontro das mediatrizes. Qual é a característica dele? Ele é equidistante, né? Esse centro aqui, ele é equidistante de todos os pontos, de todos os vértices, né? Então, ele é o ponto de encontro das mediatrizes e define o centro da circunferência e circunscreve o nosso triângulo. Isso é fundamental para a gente, tá? Ok. Muito bem, pessoal. Eu levei quase, né, 1h10 aí para fazer essa revisão. Talvez se a gente tivesse uma aula um pouco mais longa que isso, a gente acabasse, né, um processo mais cansativo aí de trabalho, né? Para essa semana, o que eu gostaria de solicitar a vocês, né, como atividade, é um retorno a esse material, né? Estou terminando de organizar a sala do Google Classroom e também lá no SIGA. Esses materiais, PDFs, vão estar todos disponíveis. Esse é o terceiro material que eu já vou disponibilizar, então vocês podem baixar. Vou subir também as aulas gravadas, vocês podem rever, né? Quem quiser e quem não tiver tido a oportunidade de assistir, eles podem ver. E aí a gente vai fazer, né, continuar esse estudo. Para a próxima aula, eu vou precisar de alguns materiais de desenho e a gente vai fazer algumas construções geométricas aqui com vocês. Eu precisava que vocês tivessem esses materiais aí, de alguma forma, para auxiliar nessa construção. Então, façam essa revisão. Eu queria pedir para que vocês fizessem a revisão, para aqueles que puderem baixar o Euclidia, que é uma ferramenta muito interessante de desenho geométrico. Continuem fazendo os exercícios aí de desenho, né? Nós vamos ter 112 desenhos aí, no mínimo, né, para a gente começar a fazer os desenhos. Ontem eu acabei desenhando 2 desenhos, nada muito empolgante, mas acabei desenhando, né? E é isso. Alguma dúvida, alguma questão? Eu vou encerrar a gravação aqui e vocês podem continuar aqui no chat. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, podem me procurar.